Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus, Mateus, capítulo 11, versículo 28. Ninguém, como Cristo, espalhou na terra tanta alegria e fortaleza de ânimo. Reconhecendo isso, muitos discípulos amontoam argumentos contra a lágrima e abominam as expressões de sofrimento. O paraíso já estaria na terra se ninguém tivesse razões para chorar. Considerando assim, Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Não amaldiçoou os tristes, convocou-os à consolação. Muita gente acredita na lágrima como sintoma de fraqueza espiritual. No entanto, Maria soluçou no Calvário. Pedro lastimou-se depois da negação. Paulo mergulhou-se em pranto às portas de Damasco. Os primeiros cristãos choraram nos circos de martírio, mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Prantearam e seguiram o caminho do Senhor. Sofreram e anunciaram a boa nova da redenção. Padeceram e morreram leais na confiança suprema. O cansaço experimentado por amor ao Cristo converte-se em fortaleza. As cadeias levadas a seu olhar magnânimo transformam-se em laços divinos de salvação. Caracterizam-se as lágrimas por origens específicas. Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção. No entanto, se procedem do desespero, são venenos mortais. Emmanuel. O nosso projeto hoje, o Evangelho por Emmanuel, vai tratar de um texto do livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 172, que chama Lágrimas. Esse texto foi escrito a partir de um versículo do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, uma frase de Jesus: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E Emmanuel chama esse texto de lágrimas. Ele vai falar desse choro, dessa forma da gente se conduzir a partir disso. A gente vê sempre aqui na frase de Jesus um chamado, vinde a mim, e um alívio lá na frente. Então, ele diz que os cansados e oprimidos, se forem a ele, vão ser aliviados. Aí o que é mais comum a gente pensar? Bom, tá difícil, tô chorando, tô lamentando, tô brigando, tô xingando, tô rebelde e eu quero parar com isso, então eu quero um alívio, eu vou procurar esse Jesus, eu vou procurar essa fé, eu vou procurar esse raciocínio para tirar essa coisa, né? E do outro lado também tem um lado que acha que já foi para Jesus, que já está em processo de aperfeiçoamento e de alívio, e que para mostrar que está com Jesus tem que mostrar que já está aliviado. Então não pode mostrar dor, não pode mostrar sofrimento. Olha, aí a gente fica se cobrando, a gente age de um jeito, age de outro. E Emmanuel vai passeando nesse texto e trazendo algumas colocações que a gente se situa melhor, sem ficar colocando receitas de conduta correta ou criticando, mas ele coloca esse texto de uma maneira bem sutil. Ele começa dizendo que ninguém como Jesus espalhou tanta alegria e bom ânimo. Então Jesus é símbolo dessa alegria, desse bom ânimo, dessa esperança. E por causa disso, que Jesus é o símbolo dessa alegria, dessa esperança, desse bom ânimo, muita gente é contra essa lágrima, né? A lágrima simbólica, né? Esse choro ou essa expressão de sofrimento. Condenam a lágrima ou a expressão de sofrimento como falta de fé, né? E o Emmanuel não coloca dessa maneira. E nós achamos um texto do
do Sérgio Lopes, do Código do Monte, que falava bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Ele coloca esse choro, essa dor, esse sofrimento, de um ponto muito interessante, essa aflição, de um lugar muito interessante. Olha o que ele diz. A aflição gera sofrimento, gera tristeza, gera contrariedade e desperta o desejo de sair dela o quanto antes. Olha como ele já está conduzindo para alguma coisa. A aflição provoca, sim, dor, tristeza, sofrimento, mas ela sacode a gente para quê? Para que a gente se livre dessa dor e desse sofrimento. Então ela é um chamamento. Ela não tem uma finalidade em si mesma. E ele fala disso aqui. A dor não existe para gerar alegria e nem gratidão na hora em que está doendo. A dor não é imediata, não é um remédio imediato. Eu vou sentir dor para ficar alegre, ou então eu vou ficar alegre porque eu estou sentindo dor. Não dá para ficar alegre sentindo dor. Ele diz isso aqui. Isso seria uma subversão à realidade sensitiva. Eu estou sentindo a dor. Como é que eu vou ficar feliz sentindo a dor? É uma subversão a essa realidade sensitiva, né? É sutil isso. Então eu não posso ser condenado por expressar essa dor, por sentir essa dor. Agora, eu não posso viver da lamentação, do cultivo dessa dor. São dois pontos. Uma coisa sou eu viver cultivando, lamentando, reclamando essas dores. Viver buscando dores. Viver querendo viver dessas dores. Outra coisa é eu achar que eu não posso sentir dor. Alguma coisa séria acontece, alguma coisa realmente dolorida acontece, e eu quero me mostrar com o domínio espiritual de Jesus e não manifesto essa dor, né? A gente se culpa muito quando a gente manifesta essa dor e esse sofrimento. E ele está colocando aqui a dor como uma situação mais normal, humana, né? É normal sentir a dor. E a dor não existe para gerar alegria. Ela não é a fonte imediata de alegria. Ela é mais esse despertar. Ela desperta um desejo de sair da dor. O que é que eu tenho que fazer para sair dessa dor? Eu ponho a mão numa coisa quente, aquela coisa quente não é, né? Ela vai me despertar para eu tirar a mão daquilo e parar de sentir a dor. Né? Então essa dor, esse despertador, funciona como esse despertador, e esse despertador acaba sendo o quê? Esse instrumento, um instrumento de educação, um instrumento de transformação, porque essa dor, essa aflição, ela é consequência de erros, ela é consequência de ações imperfeitas. E ações imperfeitas trazem consequências imperfeitas, e essas consequências imperfeitas, no seu reajuste, na sua reharmonização, trazem essas dores. E a gente sente, né? Tem uma expressão curiosa que fala que o espírita não gosta de sofrer, mas o espírita sofre com gosto. É uma brincadeira, é uma frase de efeito, claro, mas não é que o espírita gosta de sofrer, adora sofrer. Não. Agora, quando ele diz que o espírita sofre com gosto, ele está querendo dizer que o espírita compreende aquele sofrimento, que o espírita quer fazer e usar aquele sofrimento como instrumento de transformação. Então, não é que o espírita sai correndo atrás das dores do mundo, que quer sofrer as dores do mundo. Não. O espírita quer evitar essas dores. Mas para evitar essas dores, ele vai agir de uma maneira cada vez mais aperfeiçoada para produzir menos consequências dolorosas. E porque toda vez que ele agir de maneira imperfeita, vem uma consequência. E essa consequência, na maioria das vezes, são consequências que causam dor, sofrimento, aflições. O Emmanuel, no texto de hoje, diz: se não fosse para sentir dor, né, o paraíso já seria na Terra. A Terra já seria um paraíso. Já pensou? Sem dor? Né? O paraíso já estaria na Terra se ninguém tivesse razões para chorar. As razões para chorar? Que razões? As consequências das nossas imperfeições.
que causam dores, que causam choro. Agora, é um choro que me acomoda no choro, é um choro que me acomoda na revolta, é um choro que me acomoda na lamentação, ou é um choro que me desperta para um aperfeiçoamento? Essa questão parece ser maior, parece ser mais séria. O que eu faço com esse choro? O que eu faço com essa dor? O que eu faço com essas aflições? Porque elas existem, porque nós somos imperfeitos. Né? E o que cada um de nós faz com as nossas aflições, com as nossas dores? Né? A gente curte a dor, lamentando, sofrendo, xingando, eu não mereço, ou a gente adora a dor? A dor é esse despertador. Para quê, né? Aí o Emmanuel diz, considerando que Jesus, que era o mestre da confiança e do otimismo, ele chamava ao seu coração todos os que estivessem cansados e oprimidos sob o peso de desenganos terrestres. Ele jamais amaldiçoou os tristes e pelo contrário, ele convocou esses tristes à consolação. Mas o consolo que foi prometido não foi o consolo de passar a mão na cabeça, não foi o consolo de um pirulito para uma criança, foi o consolo de, olha, dói mesmo, mas tem um jeito dessa dor diminuir, é não fazer, não dar a mesma causa, porque essa dor é consequência de uma causa, e se a gente aprender com a dor a não querer que essa dor se repita, a gente para de dar a consequência, a causa dessa dor, que ela vem como consequência. Então essa dor, ela desperta esse nosso aprendizado. Também nessa linha de bem-aventurados os aflitos, porque nós estamos falando de dor, o texto é de lágrimas, eu peguei um texto do Richard Simonetti no livro A Voz do Monte. Ele fala também dessas dores, e ele dá o ponto e o contraponto da maneira de viver e de vivenciar essa dor, essa aflição, essas lágrimas, né? Essas lágrimas. Ele diz, olha, oferecendo um ensejo de despertamento e resgate, a mesma coisa que Emmanuel disse ali na frente, que o Sérgio Lopes disse ali atrás, quando ele disse que a dor desperta o desejo de sair dela. O Sérgio Lopes diz que a dor desperta o desejo de sair dela. O Richard Simonetti diz que a dor oferece um ensejo de despertamento e resgate. Estão falando na mesma linha. A dor desperta na gente e oferece para a gente uma oportunidade de despertar e de resgatar. As dores da existência representam um preço nunca muito alto, nunca demasiadamente grande para o ingresso nessas bem-aventuranças. Aí ele diz, seja a dor física, que depura, seja a dor moral, que amadurece, ele até está categorizando mais cada uma dessas dores, a física como depuração e a moral como amadurecimento, né? De qualquer forma, temos em suas manifestações o cuidado de um mestre inflexível que nos disciplina e orienta. Então, qualquer que seja esse tipo de dor, na verdade tem um processo educativo. O cuidado de um mestre inflexível. Inflexível por quê? Porque a causa traz a consequência. Não tem mais ou menos. Não tem, para você a consequência não vem. Para você que é filho de fulano a consequência não vem. Para você que rezou a consequência não vem. Para você que é espírita a consequência não vem. Não tem isso. Né? Esse mestre é justo, essa é a justiça divina. O mestre é justo e essa justiça é inflexível. Né? Essa dor, tanto a física quanto essa moral, uma que depura, outra que amadurece, né? Tem em suas manifestações, ela causa, né? Ela traz, ela mostra, ela demonstra o cuidado da lei divina, que é uma lei justa e inflexível, que nos disciplina e orienta. Então essa finalidade não é o sofrer pelo sofrer. A finalidade não é sentir a dor. A finalidade é despertar, é orientar e disciplinar, preparando-nos para assumir a condição de filhos de Deus. E voltando para o texto de hoje,
O Emmanuel diz, muita gente acredita na lágrima sintoma de fraqueza espiritual. Aí ele já está do outro lado da lamentação. De um lado tem aquele que a dor vira uma tragédia, que ele lamenta, que ele xinga, que ele desespera, que ele não sabe suportar, que ele não sabe tirar proveito, que ele não desperta e nem amadurece com a dor, que ele só reclama da dor. Esse é um lado. E aqui é um outro. Muita gente acredita que a lágrima é sintoma de fraqueza espiritual, porque o forte não pode chorar, porque eu já sou evoluído e não posso chorar, porque eu sou um espírita e não posso chorar, porque eu sou... Né? É delicado isso. A gente não se permitir isso. A questão é não se afundar nisso, não ficar imobilizado nisso. Né? E ele diz nessa linha, ele cita que Maria chorou no Calvário, Pedro chorou depois da negação, Paulo também, em alguns momentos, os primeiros cristãos também, ele cita todos esses aqui. Mas nenhum deles derramou lágrimas sem esperança. Nenhum desses cristãos derramou lágrimas sem esperar mudança, sem despertar, sem saber o sentido daquela dor, sem reclamar da dor. Sentir a dor é uma coisa, reclamar da dor é outra coisa. O espírita tenta aprender não reclamar da dor, mas ele não procura a dor. Ninguém, cristão nenhum, precisa procurar a dor, e o homem já se enganou no passado. O homem no passado achava que ficava se siliciando, se chicoteando para depurar o corpo, para depurar a alma, como busca de sofrimento, que tinha que causar sofrimento para si mesmo. A gente ainda tem algumas tradições nessa linha. Mas nós não temos que nos causar sofrimento. Nós não nascemos para procurar sofrimento para nós mesmos. Nós nascemos para procurar equilíbrio e harmonia para nós mesmos. Só que a gente é incapaz de fazer isso diante de tanta imperfeição. Porque diante das nossas imperfeições, a gente faz um monte de coisa que traz consequências doloridas, dolorosas, e que trazem sofrimento. E a gente vai fazer o quê? Com a consequência de um ato que a gente mesmo causou. Vai reclamar para quem? Qual é o culpado dessa dor? Vamos lamentar o destino, xingar a divindade? Não vou ser mais dessa religião, vou mudar de religião porque o Deus não está me socorrendo, não está resolvendo meus problemas. É ingênuo isso, né? A questão é não perder essa esperança. Emmanuel diz muitas vezes em vários textos, essa esperança é a luz do cristão, né? Que ele enxerga lá adiante. Como a vida é imortal, ele acredita na imortalidade, então ele não enxerga só agora, ele enxerga lá adiante, ele não enxerga só no minuto presente. O minuto presente é essa encarnação. Como ele enxerga lá atrás e lá adiante, ele vê as causas que ele deu e vê o futuro que ele pode ter. Então ele tem esperança. Aí como ele tem esperança, ele se transforma, ele se modifica, ele se aperfeiçoa. Né? Todos esses que Emmanuel citou aqui, Maria, Paulo, Pedro, os primeiros cristãos, cada um a seu modo sofreu, chorou, sentiu as dores do momento, mas nenhum deles derramando lágrimas de desespero, lágrimas sem esperança. Ele diz, olha, eles choraram, mas seguiram. Cada um seguiu o seu caminho. Eles sofreram, mas anunciaram a boa nova. Continuaram vivendo o Evangelho, vivenciando o Evangelho. Eles padeceram e morreram leais. Olha como ele está fazendo referências, né? Choraram e seguiram. Maria chorou e seguiu. Pedro chorou e seguiu. Paulo sofreu e continuou anunciando a boa nova. Os cristãos padeceram, morreram, mas morreram leais na confiança. Ele está citando sofrimento de pessoas, de cristãos, exemplo de cristãos que tiveram suas questões também, que tiveram seus sofrimentos, suas dores, que sentiram, mas não viveram dessa dor.
superaram essa dor, usaram essa dor como instrumento. Tem um texto também do livro Ceifa de Luz que fala da aflição, dessas dores, né? Do Emmanuel. Em toda parte encontra a criatura a aflição quando vista por ensinamento bendito. Então o cristão encontra na aflição um ensinamento bendito. O cristão encontra na dor um ensinamento bendito. Então, se eu não tiver essa visão do cristão, eu vou encontrar na dor a maldição, eu vou encontrar na dor a condenação, o castigo. E o cristão não encontra na dor a maldição, o castigo, o inferno. O cristão encontra na dor uma oportunidade. Ele encontra um ensinamento bendito. O que é que essa dor está trazendo para mim de ensinamento? O que é que eu devo aprender com essa dor para que ela não continue, para que ela não aumente, para que ela não volte amanhã? Como é que eu vou curar essa dor? Como é que eu vou resolver essa dor? Porque são dores causadas por mim mesmo. Né? E o cristão enxerga isso. E quando o cristão enxerga isso, quando a dor está doendo, ele se dá o direito de sentir aquela dor, a consequência de um ato que ele deu. Até um arrependimento também é uma dor, é uma espécie de dor que ele sente ao lembrar da causa. Paulo de Tarso falava muito do espinho na carne. Esse espinho na carne que Paulo de Tarso trazia era uma dor tremenda a todo momento quando ele via quando ele lembrava o que ele tinha feito no passado de perseguir os seguidores de Jesus, a morte de Estevão e etc. Isso eram dores. E ele sentia essas dores, mas ele não ficava imobilizado por essa dor. Ele continuava. E as dores físicas das pedradas e etc., ele também sentia e continuava. Então, em toda parte, esse cristão, essa criatura, encontra aflição quando vista por ensinamento bendito. Entretanto, se o caminho terreno é nossa prova salvadora, somos em nós o grande problema da vida. Em toda parte, a gente pode encontrar na dor um ensinamento bendito. Mas, se o caminho terreno, se a encarnação, nesse mundo de imperfeições, é a nossa oportunidade, a nossa prova salvadora, qual é o maior problema que nós temos? Nós mesmos. É o que ele disse aqui. Né? Se aqui, no meio de imperfeitos, que agindo com imperfeição vão causar dores, vamos sentir dores, causando dores uns nos outros. Olha o ranger de dentes, né? Nesse mundo de imperfeições. E a gente vai causando dores uns nos outros, e sentindo, especialmente em nós mesmos, nós causando dores em nós mesmos. Então nós sentimos essas dores, mas elas, se a gente souber aproveitar essas dores como ensinamento bendito, a gente está no processo de evolução. Mas, se aqui na Terra nós temos essa oportunidade, o maior problema somos nós mesmos, que nós não sabemos aprender com essa dor. Ou a gente cultiva a dor, ou a gente quer negar aquela dor. Eu nem cultivo e nem nego. Eu sinto a dor do tamanho da dor. Eu não paraliso a vida nem nada. Chico Xavier vivia com dores e continuava a vida. E outros tantos exemplos que a gente tem. Então, se o caminho terreno, se a encarnação é a nossa prova salvadora, nós somos o nosso maior problema. Porque a gente está sempre interessado em fugir das questões que a gente tem que enfrentar. E exatamente porque a gente foge dos deveres, o Emmanuel diz, achamos-nos sempre à caça de consolação e reconforto. A gente está sempre à caça de favores fáceis. Ah, meu Deus, me tira disso, meu Deus, me ajuda ali, me faz isso, me faz aquilo. O exercício da nossa religiosidade é o exercício da busca desse consolo fácil. E não tem esse consolo fácil. O próprio Emmanuel fala que ninguém pode negar a beleza do Consolador, da doutrina, do cristianismo, a beleza da doutrina espírita como Consolador. Mas não pode desconsiderar também a necessidade da libertação. Se eu não enxergar essa dor como ensinamento bendito, essa dor não me liberta.
eu vou ficar procurando o consolo, eu vou ficar procurando na religiosidade somente o consolo. E a religiosidade, embora seja também um instrumento de consolo, ela é um instrumento de libertação. Porque se ela me libertar hoje, amanhã ela não precisa me consolar. Agora, se ela não me libertar hoje, amanhã ela vai ter que me consolar de novo. Depois da manhã ela vai ter que me consolar de novo. E ela vai me consolar todo dia. Porque eu nunca vou me libertar. Então não teria uma lei divina só de consolo. Não seria... Nós humanos conseguimos perceber isso. Imagina uma inteligência suprema e perfeita, né? A intenção é que nenhuma ovelha se perca, que todos nós possamos chegar a essa perfeição, a superação dessas nossas imperfeições, né? Mas nós fugimos dos nossos deveres e sempre queremos o consolo fácil. Por isso, quando diz lá no início, no versículo de Jesus, do Evangelho de Mateus, Jesus falando: vinde a mim todos os que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. A gente acha que a questão é só ir. Então tá, eu já estou indo, Jesus, então me alivia. Aliás, me alivia primeiro porque eu preciso ir já aliviado. Como se fosse assim uma coisa simplória, né? E o Emmanuel diz no texto do livro Ceifa de Luz: saibamos aproveitar a nossa oportunidade de crescimento abraçando na aflição construtiva. Então tem uma aflição construtiva. A aflição do cristão é construtiva. A aflição destrutiva é a aflição daquele que não tem esperança. É a aflição daquele que não aprende com a aflição, com a dor, com a tristeza, com a angústia, com as dificuldades. Esse é o desesperado, porque não tem esperança, né? Então, abraçando na aflição construtiva o medicamento capaz de operar-nos a própria cura. Então, a cura das nossas aflições, elas estão onde? Na aflição, na própria aflição. Parece curioso, né? O remédio da aflição é a própria aflição, no seu efeito construtivo. Se eu souber viver essa aflição, aí a gente fala: nossa, Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, essa aflição compreendida, entendida, vivida, superada, é ela que vai trazer o consolo, o conforto, a libertação, porque serão consolados. Emmanuel diz: não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo-a em roteiro de luz. Não é questão de quem sofre mais. Não basta sofrer. Não tem um critério de quem sofre mais vai ganhar mais. Não tem um prêmio para quem sofre mais. Não tem um céu para quem sofre mais. Não tem um paraíso para quem sofre mais. Tem uma evolução para aquele que sabe aproveitar as suas dores, aproveitar os seus sofrimentos e aprender com ele. Por isso não bastará sofrer. É preciso aproveitar o concurso da dor. É preciso aproveitar a presença dessa dor. Por isso é que tem alguns grandes aí que falam bendita dor. Por que bendita dor? Porque ela me fez bem, porque a partir dela eu aprendi um monte de coisa, superei um monte de coisa. Então tem muita dor bendita, e a gente acha que toda dor é maldita. É maldita por nós, porque não temos a esperança e nem a compreensão de que ela é um instrumento de libertação e de recomposição com os nossos escândalos. Então não bastará sofrer, é preciso aproveitar o concurso da dor, convertendo essa dor em roteiro de luz. E o Emmanuel diz, no texto de hoje: caracterizam-se as lágrimas, no sentido figurado, as dores, as aflições, caracterizam-se as lágrimas através de origens específicas. Eu choro por situações diferentes, né? Quando nascem da dor sincera e construtiva, são filtros de redenção e vida. Quando essa dor, quando essa aflição
nasce de uma dor sincera e construtiva, que está me fazendo bem, é verdadeira e está me fazendo bem, ela é um filtro, porque ela purifica. Ela é um filtro de redenção e de vida. Aí Jesus, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, para que a gente entenda esses filtros de redenção. Paulo de Tarso entendeu, travei o bom combate, enfrentou todas as suas imperfeições e se filtrou através do tempo, da dureza da vida que ele levou, fazendo suas pregações, rigorosamente seguindo os ensinamentos de Jesus. Ele foi se filtrando de si mesmo. E lá adiante ele disse, não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Então ele filtrou todas as suas imperfeições e depurou o quê? O que sobrou dele? Os ensinamentos de Jesus. Bonito, né? O que ficou de Paulo? Os ensinamentos de Jesus. Ele se purificou. Então as dores que ele sentiu foram sinceras e construtivas e foram filtros. Filtros de quê? De redenção e de vida. E a outra dor? No entanto, se a origem da dor se procedem do desespero, são venenos mortais. Olha, a mesma dor, se ela se origina na sinceridade, e se eu entendo o caráter construtivo dela, ela é um filtro de redenção e de vida. Agora, se ela procede do desespero, eu não estou entendendo por que nada disso, eu não mereço isso, eu não quero isso, eu não posso sentir essa dor, eu sou muito importante para sentir esse tipo de dor, eu não aceito essa dor, e tem que ter remédio para isso, e tem que ter solução para isso, porque eu não aceito isso, e Deus não é justo comigo. Olha o desespero. Isso é veneno mortal. Deixa os mortos enterrar os seus mortos. São os mortos que ficam bebendo desse veneno, das próprias incompreensões, né? E, para fechar, peguei novamente o livro A Voz do Monte, do Richard Simonetti, e ele cita um pouco de cada uma dessas duas, já que o texto do Emmanuel ele citou as origens diversas, né? As que nascem da dor sincera e construtiva e aquela que nasce do desespero. Aí o Simonetti diz, os que vivem a murmurar, quem vive a murmurar, a dor procede do desespero. Essa segunda categoria. Os que vivem a murmurar, que clamam ao alto por seus males, que se revoltam, que não se conformam, que se rebelam, estão marcando passo, suas dores não edificam nem depuram. Estão perdendo tempo. Não estão crescendo. Então, esse não será consolado, porque ele não é bem-aventurado. Ele não é um aflito bem-aventurado. Ele só está sofrendo. Mas aquele sofrimento não está depurando, não está filtrando, não está trazendo evolução, trazendo compreensão. Emmanuel chama esse de afogado na carne, porque ele fica na mesma situação, encarna, reencarna, 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 e não avança, não evolui. Então esses que vivem a murmurar, né, suas dores não edificam nem depuram. E o Rodolfo Caligares, no livro Sermão da Montanha também, que como a gente estava falando de aflição, trouxe muita coisa disso, as lágrimas do sofrimento, suportado com paciência, com resignação, com compreensão, aí é um outro tipo de sofrimento, aí é um filtro, elas lavam a consciência. Lavam a consciência é o filtro, purificam a consciência e acrisolam o espírito, constituindo-se, por assim dizer, o preço com que se adquirem as mais suaves consolações. É o preço da consolação, é o preço do consolo, ser o aflito bem-aventurado que compreende o papel da aflição, que já tirou a aflição do lugar do castigo, do lugar da punição, do lugar do desespero, do lugar da não aceitação, da murmuração, que já enxerga a aflição como uma consequência que vem para ele para algum aprendizado, para despertar alguma coisa. Essa dor tem que me despertar alguma coisa.
ela é uma professora. A dor é uma professora. E só lamentar não vai resolver. É esse o texto. Lágrimas. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos compreender melhor nossas dores e que cada um possa tirar o máximo de proveito possível, de aprendizado possível, filtrando a si mesmo. E que ali adiante todos nós possamos dizer: não somos nós mais que vivemos, é o Cristo que vive em nós. Que Deus nos abençoe.